Sabe quando um cheiro simples, café requentado, pano úmido, sabão barato, faz o peito apertar de um jeito que ninguém vê? Eu tenho 73 anos e ainda tem manhã que eu acordo com a sensação de que estou atrasada, não para o trabalho, não para a missa, atrasada para me proteger. Como se eu tivesse deixado uma porta aberta há décadas, e lá do outro lado ainda tivesse alguém esperando o momento certo de entrar. Eu demorei uma vida inteira para entender que o medo não some quando a gente envelhece. Ele só muda de roupa. Hoje eu sou conhecida como Dona Alzira do Bordado, lá em Igarapava, interior de São Paulo. Fico na calçada com meu banquinho, uma caixa de linhas, agulhas e panos, e tem gente que para só para ver minha mão trabalhando. Que capricho, dizem. Que paciência. Eles não sabem que meu capricho nasceu de uma coisa feia. Eu aprendi cedo que, se eu fizesse tudo perfeito, talvez ninguém tivesse motivo para me punir. Antes de eu contar o resto, eu vou pedir uma coisa simples, me escuta com respeito. Não é história para brincar nos comentários. É história de quem passou muitos anos vivendo como se estivesse devendo alguma coisa ao mundo, quando, na verdade, o mundo é que me devia proteção. Eu nasci num lugar que muita gente chama de calmo. Casa pequena, rua de terra, quintal com um pé de goiaba, e vizinho que sabe até a hora que você acende o fogão. A nossa casa tinha um portão de ferro que rangia, um corredor estreito e uma sala com sofá coberto de plástico, desses que grudam na pele no calor. Minha mãe, Neuza, gostava de tudo limpo, brilhando. Era o orgulho dela. Não porque ela amasse a casa, mas porque ela queria que, olhando de fora, ninguém tivesse coragem de falar mal. Meu pai era o tipo de homem que todo mundo cumprimentava primeiro. Evaristo, diziam seu Evaristo. Trabalhava na oficina de um primo, entendia de motor, tinha a voz grossa e uma risada alta que enchia o bar. No domingo, ele colocava a camisa de botão e falava de Deus como se fosse íntimo. Tinha gente que achava bonito. Eu, quando ouvia aquela voz dentro de casa, eu não achava bonito. Eu sentia meu corpo inteiro ficar atento, como animal pequeno que escuta um passo maior. Até os meus 7 anos, eu posso dizer que eu era só uma criança. Eu corria na rua, sujava o joelho, comia pão com manteiga na beira do fogão, e achava que família era aquilo, pai, mãe e eu. Não tinha irmão. Minha mãe teve outras gravidezes, mas sempre terminava em silêncio, remédio, repouso e um olhar duro para mim, como se eu fosse a lembrança de alguma coisa que deu errado dentro dela. Eu cresci aprendendo a não perguntar. Quando eu fiz 8 anos, eu ganhei um vestido amarelo claro, bem simples, e um laço que minha mãe fez questão de prender no meu cabelo. Ela me levou na escola, arrumou minha gola, alisou o tecido com a palma da mão e falou, sem olhar no meu olho, não me dá vergonha. Não era parabéns, não era filha linda. Era instrução. Aquele jeito dela de transformar qualquer gesto num aviso. Eu lembro porque, naquele dia, eu senti uma alegria pequena e apressada, como se fosse proibido ficar feliz por muito tempo. E eu estava certa. A casa, depois que escurecia, mudava. Não era só a falta de luz. Era o jeito que os sons ficavam mais altos, o rádio, a água pingando da torneira, o portão rangendo quando alguém chegava.
E tinha um som, principalmente, que me fazia prender a respiração, o barulho do passo do meu pai no corredor, quando ele vinha sem pressa. Eu aprendi a reconhecer o humor por detalhes. O barulho da chave não era sempre igual. Tinha dia que ele batia o portão, tinha dia que ele entrava quieto. Minha mãe conseguia ler isso melhor do que eu. Era só ele pisar na sala e ela já mudava o rosto. O corpo dela encolhia um pouco, o ombro descia, a voz ficava mais fina. E eu, criança, via aquilo e pensava: se minha mãe tem medo, o que eu tenho que fazer para não ser o próximo motivo? Eu virei uma menina de ouvido aberto e boca fechada. Na escola, eu não era bagunceira, não era atrevida. Eu era a que ajudava a professora a apagar o quadro, a que devolvia lápis emprestado, a que pedia desculpa até quando não precisava. Em casa, eu andava devagar para não fazer barulho, eu lavava o copo logo que terminava, eu dobrava a roupa com cuidado. Eu achava que isso era ser boa filha. Só que dentro de casa, ser boa filha não era o bastante. Nunca foi. A primeira vez que eu entendi isso, foi numa tarde de calor, quando minha mãe saiu só um pouquinho para ajudar na igreja com umas coisas. Ela disse que era rápido, que voltava antes de escurecer. Eu fiquei na cozinha, mexendo um feijão no fogo, porque ela tinha me ensinado a olhar para não queimar. Eu estava orgulhosa, pensando que estava fazendo direito. Meu pai entrou e não falou de imediato. Ele ficou parado, olhando, como se estivesse avaliando uma coisa que não era o feijão. A pele do meu braço arrepiou inteira. Eu lembro desse detalhe porque, quando a gente sente medo de verdade, o corpo registra tudo. Ele perguntou por que a panela estava onde estava, porque eu tinha usado aquela colher e não outra, porque a pia tinha uma manchinha que minha mãe não tinha visto. Eu tentei explicar, baixinho, com cuidado. E ele fez uma cara que parecia calma, mas não era calma. Era aquele tipo de calma que vem antes de alguma coisa pior. Você acha que pode responder para mim? Ele falou, e não foi alto. Foi pior. Porque o silêncio dele fazia a casa inteira parecer menor. Eu senti minha garganta fechar e pensei em chamar minha mãe, mas eu sabia que ela não estava. E foi aí que eu entendi um negócio que criança nenhuma devia entender: quando não tem testemunha, a gente fica mais sozinha do que o próprio silêncio. Ele mandou eu refazer tudo. A panela, a pia, o chão. Mandou eu tirar o vestido para não sujar, como se fosse cuidado. Eu obedeci. Obedeci porque eu não sabia fazer outra coisa além de obedecer. E naquele instante, naquele exato instante, eu senti uma vergonha quente subindo pelo meu pescoço, como se o ar tivesse ficado pesado dentro da cozinha. Eu não vou te contar com palavras sujas o que aconteceu naquela casa nos anos seguintes. Não vou te dar cena fácil para a curiosidade alheia. O que eu posso te dizer é o que ficou em mim. Eu passei a ter medo de ficar sozinha, medo de corredor, medo de porta fechando, medo de ouvir o portão rangendo. Passei a tomar banho rápido demais, a dormir encolhida, a ter dor no corpo sem saber explicar. E, mais do que tudo, eu passei a olhar para minha mãe procurando socorro, e recebendo, no lugar, um olhar que me mandava ficar quieta.
A primeira vez que eu tentei dizer alguma coisa, eu não consegui completar a frase. Minha mãe estava na beira da cama dobrando roupa. Eu cheguei perto, com a boca seca, e comecei: "Mãe, Ela nem levantou o rosto. Só perguntou: "Você fez a lição?" Eu respondi que sim. Ela disse: "Então para de inventar coisa e dorme. Amanhã a gente acorda cedo." Inventar. Ela usou essa palavra antes mesmo de eu contar qualquer coisa. Como se ela já soubesse qual era o assunto. Como se ela já tivesse escolhido de que lado ficaria. E foi ali que a minha infância começou a acabar por dentro, devagar. Sem barulho. Sem ninguém notar. Quando a gente é criança, a casa não é só parede e teto. A casa é regra. É mapa. É limite. E eu aprendi cedo que o meu mapa tinha zonas proibidas, horários perigosos e caminhos que eu precisava evitar para continuar respirando sem dor. Ninguém me explicou isso com palavras. Eu aprendi observando. Observando demais. Depois daquele dia na cozinha, eu passei a viver como se estivesse sempre devendo alguma coisa. Se eu acordava, devia silêncio. Se eu comia, devia gratidão. Se eu errava, devia punição. Minha mãe reforçava isso sem levantar a mão, sem gritar. Era sempre no tom certo, na frase curta, no olhar que não admitia réplica. Não provoca. Não responde. Não faz cara. Ela dizia isso como quem ensina boas maneiras, mas o que ela ensinava mesmo era como desaparecer. Eu comecei a sentir meu corpo diferente. Não era dor o tempo todo, era tensão. Ombros duros, barriga presa, respiração curta. Eu ficava alerta mesmo sentada, mesmo deitada. Se alguém passava pelo corredor, eu acordava. Se a porta rangia, eu gelava. Meu corpo aprendeu antes da minha cabeça. E isso cansa. Cansa mais do que correr, mais do que trabalhar pesado. Na escola, eu virei a menina quietinha. Professores gostam de criança quieta. Vizinho gosta de criança educada. Ninguém pergunta muito de criança que não dá trabalho. Eu aprendi a não chamar atenção. Eu sentava no fundo, copiava tudo, entregava caderno limpo. Quando alguém encostava em mim sem avisar, eu me encolhia. Diziam que eu era tímida. Ninguém desconfiava que eu estava só tentando sobreviver ao próprio corpo. Minha mãe começou a ficar mais vigilante comigo do que nunca. Não no sentido de cuidado. Era controle. Ela reparava se eu demorava no banho, se eu trocava de roupa rápido demais, se eu andava estranha. E quando ela percebia alguma coisa fora do padrão, ela não perguntava. Ela avisava. Você anda se comportando esquisito. Para de andar assim. Fecha essa cara. Como se o problema fosse sempre o jeito que eu reagia, nunca o que me acontecia. Teve uma noite em que eu cheguei a acreditar que ela ia me proteger. Meu pai tinha saído, coisa rara. Eu sentei na cama dela, fiquei ali, calada. Ela dobrava um lençol com cuidado exagerado,
alisando cada dobra como se aquilo fosse mais importante do que qualquer conversa. Eu disse, com a voz tão baixa que mal saiu: Mãe, eu não gosto quando fico sozinha com ele. Ela parou por um segundo. Um segundo só. Depois continuou dobrando e respondeu: Ele é seu pai. Para de pensar besteira. Besteira. Essa palavra entrou em mim como uma tampa. A partir daquele dia, eu entendi que qualquer coisa que eu sentisse precisava ficar dentro. Porque se eu colocasse para fora, virava mentira, exagero, invenção. Eu comecei a desconfiar de mim mesma. Pensava: será que sou eu que estou errada? Será que é assim mesmo e eu que não entendo? Esse é o tipo de dúvida que corrói a criança por dentro, sem deixar marca visível. Com o tempo, eu comecei a antecipar as reações deles. Se minha mãe estava tensa, eu ficava invisível. Se meu pai estava quieto demais, eu evitava cruzar a casa. Eu aprendia os horários, os humores, os sinais. Aprendi que havia dias em que era melhor não errar nada. Nem derrubar a água. Nem fazer pergunta. Nem existir muito. Meu corpo começou a mudar cedo. Nada que chamasse a atenção de fora, mas eu sentia. Sentia vergonha do próprio corpo, como se ele fosse culpado por alguma coisa que eu não conseguia nomear. Eu passei a me esconder dentro de roupa larga, a cruzar os braços, a evitar espelho. Minha mãe percebia e criticava. Para com isso. Endireita essa postura. Ela não via uma menina se protegendo. Ela via uma filha desobediente. Eu senti o rosto queimar. Quando cheguei em casa, minha mãe percebeu na hora. Não perguntou o que aconteceu. Perguntou: o que você andou fazendo para as pessoas comentarem? Eu não respondi. Ela suspirou fundo. Você não entende que isso cai sobre mim também? Foi a primeira vez que ela deixou claro que o problema não era eu sofrer. O problema era alguém perceber. A partir daí, eu comecei a vigiar a mim mesma como ela me vigiava. Eu controlava o jeito de andar, de sentar, de falar. Eu treinava expressões no espelho. Aprendi a sorrir pouco. Aprendi a não reclamar de dor. Aprendi a não chamar atenção nem quando algo estava errado. Era como se eu tivesse virado cúmplice da própria anulação. O dia em que eu tive certeza de que ela sabia de tudo foi numa tarde abafada, dessas que deixam o ar pesado. Eu estava no quarto, sentada na cama, olhando para o chão. Minha mãe entrou sem bater. Olhou em volta, fechou a porta com cuidado. Não trancou. Só fechou. Sentou na cadeira. Você anda me dando trabalho, disse. Eu levantei os olhos. Não, continuei calada. Não faz essa cara. Eu sei o que acontece aqui dentro. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ela ia ouvir. E eu sei também, ela completou, que certas coisas é melhor não comentar com ninguém. Eu senti um frio por dentro. Ela não precisava explicar. Não precisava usar palavra nenhuma. Tudo estava ali, implícito, pesado,
definitivo. Ela sabia. Sempre soube. E mesmo assim escolheu continuar. Família não se destrói por causa de conversa, ela disse, levantando. Aprende isso. Naquele dia, alguma coisa mudou em mim. Não foi revolta. Foi clareza. Eu entendi que não existia erro meu que justificasse aquilo. Existia uma decisão. E essa decisão não era minha. A partir daí, o silêncio deixou de ser só medo. Virou estratégia. Eu me tornei boa em fingir normalidade. Boa demais. Ninguém suspeitava. Ninguém perguntava. Eu era a prova viva de que, quando todo mundo finge bem o bastante, o horror pode morar numa casa comum sem levantar suspeita. Meu corpo continuava reagindo. Dor sem motivo, enjoo, tontura. Minha mãe dizia que era manha. Mandava eu engolir seco, seguir em frente. E eu seguia. Um dia atrás do outro. Como se estivesse atravessando um corredor infinito, sem saber onde dava. Tem coisa que a gente não aguenta sentindo inteira. Então a mente aprende um truque antigo, ela afasta a gente do próprio corpo. Não é escolha consciente. É defesa. Eu não sabia dar nome na época, mas hoje, olhando para trás, entendo com clareza. Eu aprendi a sair de mim para continuar viva. Começou aos poucos. Em certos momentos, eu ficava ali, parada, olhando para um ponto qualquer da parede, enquanto tudo dentro de mim ficava distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu ouvia, mas não escutava. Sentia, mas não entendia. Meu corpo estava presente, mas eu não estava mais ali por inteiro. Era como se eu tivesse descoberto um lugar escondido dentro da cabeça onde ninguém podia entrar. Depois, isso virou hábito. Quando o ambiente ficava pesado, quando o ar parecia errado, eu já sabia, era hora de desaparecer por dentro. Eu contava azulejos, repetia músicas em silêncio, pensava no desenho de um pano, na sequência de pontos de um bordado que eu ainda nem sabia fazer. Qualquer coisa que me tirasse dali. O problema é que esse truque funciona, mas cobra. Cobra caro. Eu comecei a esquecer coisas simples. Esquecer o que tinha acabado de ouvir. Esquecer o que tinha comido. Às vezes, eu não lembrava como tinha ido de um lugar a outro. Minha mãe dizia que eu vivia no mundo da lua. Falava isso rindo, para as visitas. Eu ria junto. Era mais seguro rir. Meu corpo começou a adoecer de um jeito silencioso. Dor de cabeça frequente. Falta de ar sem explicação. Noites sem dormir. Quando eu acordava no meio da madrugada, demorava para entender onde estava. Levava alguns segundos para lembrar que aquele quarto era o meu, que aquela casa era minha. Esses segundos pareciam eternos. Teve um dia em que eu fui chamada na escola. Não por bagunça. Por preocupação. Uma funcionária perguntou se eu estava bem, porque eu tinha ficado muito tempo parada no banheiro, olhando para o nada. Eu respondi que estava com dor de barriga.
Sempre tinha uma resposta pronta. Dor física é mais aceitável do que dor que não aparece. Em casa, minha mãe percebeu que eu estava diferente. Não mais problemática, mas estranhamente obediente. Eu fazia tudo sem reclamar. Não pedia nada. Não demonstrava vontade. Ela gostava disso. Dizia para as amigas que eu tinha criado juízo. Que eu tinha amadurecido cedo. Mal sabia ela que amadurecer daquele jeito é perder pedaços de si antes da hora. Eu comecei a me observar como se estivesse fora do próprio corpo. Reparava no jeito que eu sentava, no tom da minha voz, na expressão do meu rosto. Eu me policiava o tempo todo. Era cansativo, mas dava a sensação de controle. E controle, quando você não tem nenhum, vira vício. Com 11 anos, eu já me sentia velha. Não no corpo, mas na alma. Eu via outras crianças brincando e aquilo parecia distante, quase irreal. Eu não sabia mais como brincar. Não sabia mais rir sem pensar. Não sabia mais relaxar. Meu corpo não reconhecia descanso como algo seguro. Teve uma tarde em que eu fiquei doente de verdade. Febre alta, fraqueza, tremor. Minha mãe colocou um pano frio na minha testa e disse para eu não exagerar. Eu fiquei ali, olhando para o teto, sentindo o corpo arder, mas a cabeça longe. Quando meu pai entrou no quarto, minha mãe saiu. Não disse nada. Não olhou para trás. Aquilo me ensinou uma lição dura, mesmo doente, mesmo fraca, eu não era prioridade. Depois desse dia, algo se quebrou de vez. Eu parei de esperar. Parei de achar que alguma coisa mudaria sozinha. Parei de acreditar que o tempo resolveria. Eu não pensava em futuro. Pensava em sobreviver à próxima noite, ao próximo dia, à próxima semana. Era isso. Ao mesmo tempo, uma raiva pequena começou a nascer. Não uma raiva explosiva. Era silenciosa, concentrada. Uma raiva que dizia: isso não é certo. Eu não falava. Não reagia. Mas aquela ideia crescia devagar, como raiz em rachadura de concreto. Eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas de fora. Em como alguns adultos olhavam diferente. Em como certas perguntas não vinham carregadas de julgamento. Em como existiam vozes que não soavam ameaçadoras. Era pouco. Mas era algo. Não foi uma pergunta direta. Não foi um conte o que está acontecendo. Foi um detalhe pequeno, quase invisível, que mudou tudo. Às vezes, a vida não entra gritando. Ela entra observando. Eu devia ter uns 12 anos quando uma mulher começou a reparar em mim de um jeito diferente. Não era da família. Não era vizinha. Era alguém de fora daquele circuito fechado que tinha virado a minha vida. Ela trabalhava onde eu passava parte do dia. Não vou dizer exatamente onde, porque o lugar em si não importa. O que importa é o olhar. Não era um olhar de pena. Era um olhar atento. Como quem vê algo fora do lugar e não consegue fingir que não viu.
Ela percebeu que eu evitava contato físico. Que eu sentava sempre na mesma posição. Que eu travava quando alguém levantava a voz. Que eu me mexia com cuidado demais para alguém tão nova. Ela não comentou com ninguém. Não me expôs. Só começou a se aproximar aos poucos. Um bom dia mais demorado. Um copo d'água oferecido sem eu pedir. Pode sentar aqui. No começo, eu desconfiei. Aprendi cedo que aproximação nem sempre significa proteção. Às vezes é só mais um perigo disfarçado. Então eu respondia curto, educado, mantendo distância. Mas ela não forçava. Não invadia. Respeitava o meu espaço como ninguém nunca tinha respeitado antes. Um dia, ela me perguntou se eu dormia bem. A pergunta parecia simples, mas ninguém nunca tinha me perguntado aquilo sem ironia. Eu não soube responder. Dei de ombros. Ela não insistiu. Só disse: se um dia quiser conversar, eu escuto. E saiu. Aquela frase ficou rodando na minha cabeça por dias. Escutar. Não corrigir. Não mandar calar. Não minimizar. Só escutar. Eu não sabia se aquilo era real ou se era mais uma coisa que eu tinha entendido errado. Passei noites pensando nisso. Pensando se eu teria coragem. Pensando no que aconteceria se eu abrisse a boca. Enquanto isso, em casa, o controle aumentava. Minha mãe estava mais rígida, mais seca. Eu sentia que qualquer coisa fora do padrão podia virar problema. Ela dizia que eu estava difícil. Difícil por ficar quieta demais. Difícil por não reagir. Difícil por existir de um jeito que ela não conseguia controlar totalmente. Teve um dia em que eu cheguei em casa um pouco mais tarde. Nada grave. Minutos. Mas foi o suficiente. Minha mãe perguntou onde eu tinha estado. Eu respondi a verdade. Ela não acreditou. Disse que eu estava aprendendo a mentir. Aquela palavra me atravessou. Mentir. Eu, que tinha passado anos calada, sendo chamada de mentirosa por existir. Naquela noite, eu entendi que se eu continuasse ali, daquele jeito, eu não ia aguentar muito mais tempo. Não sabia como sair. Não sabia para onde ir. Mas sabia que algo precisava mudar, nem que fosse só dentro de mim. No dia seguinte, quando aquela mulher me chamou para sentar, eu sentei. Ela não perguntou nada no começo. Falou de coisas simples. Do calor. Da rotina. Do cansaço. E então, quase como quem comenta o tempo, ela disse: às vezes, quando uma criança fica muito quieta, é porque ela aprendeu que falar machuca. Eu senti um nó na garganta. Meu corpo inteiro reagiu. As mãos começaram a suar. O coração acelerou. Eu não falei nada. Mas meus olhos encheram d'água. Ela viu. Não disse por quê. Disse só: não precisa agora. Foi ali que eu entendi que alguém tinha visto. Não tudo.
Não os detalhes, mas o suficiente. Alguém tinha percebido que havia algo errado. E isso, por si só, já era perigoso e libertador. Naquela noite, deitada na minha cama, eu tomei uma decisão silenciosa. Não era coragem ainda. Era cansaço. Um cansaço tão grande que começou a virar vontade de viver diferente. Eu pensei, talvez eu não esteja errada. Talvez eu não seja o problema. Talvez exista um jeito de sair desse lugar que eu ainda não conheço. Na próxima parte, eu vou te contar como foi quando eu finalmente falei. Não tudo de uma vez. Não com palavras bonitas. Mas do jeito que deu. E como, depois disso, nada voltou a ser como antes, nem para eles, nem para mim. Eu não falei tudo de uma vez. Ninguém fala. A verdade não sai inteira quando a gente passa anos aprendendo a engolir palavras. Ela sai em pedaços, em frases tortas, em silêncio entre uma frase e outra. No dia em que eu finalmente abri a boca, eu não contei cenas. Eu contei sensações. Disse que não me sentia segura. Disse que tinha medo de voltar para casa. Disse que meu corpo vivia tenso, como se estivesse sempre esperando algo ruim acontecer. A mulher não me interrompeu. Não fez cara de espanto. Não perguntou: tem certeza? Ela só ouviu. E quando eu parei, sem saber o que dizer depois, ela falou uma coisa que mudou o eixo da minha vida. Isso não é normal. E não é culpa sua. Pode parecer simples para quem nunca precisou ouvir isso. Mas para uma criança que cresceu acreditando que tudo era exagero, invenção ou castigo merecido, essas palavras foram como abrir uma janela num quarto fechado há anos. Nada aconteceu rápido. Vida real não funciona como milagre. Teve conversa, teve gente que não acreditou, teve resistência. Teve medo de represália. Teve noites em que eu achei que tinha falado demais e que tudo ia piorar. Mas algo já tinha mudado dentro de mim, eu não estava mais sozinha com o que sentia. E isso, por mais frágil que pareça, faz diferença. Eu saí daquela casa sem festa, sem cena dramática. Saí com uma sacola pequena, poucas roupas e um corpo cansado demais para comemorar. Mas saí viva. E, principalmente, saí inteira o suficiente para começar a me reconstruir. Os primeiros meses foram estranhos. Eu não sabia como viver sem medo constante. Eu me assustava com silêncio, com carinho, com liberdade. Dormia mal, comia pouco. Observava tudo. Com o tempo, fui aprendendo coisas que ninguém tinha me ensinado. Que porta pode ficar aberta. Que erro não precisa virar punição. Que um copo quebrado é só um copo quebrado. Que o corpo não é inimigo. Que dizer não não é desrespeito. Que proteção existe. Não vou mentir dizendo que ficou tudo bem. Não ficou. Algumas marcas ficam. Até hoje, às vezes, eu acordo assustada sem saber por quê. Ainda tenho dificuldade com certas proximidades, certos tons de voz, certos cheiros.
O medo não desapareceu completamente. Ele ficou menor. Mais controlável. Já não manda em mim. Eu cresci. Trabalhei cedo. Aprendi a bordar com uma senhora que me acolheu quando eu mais precisava. Linha por linha, ponto por ponto, eu fui treinando minhas mãos a fazer algo delicado, firme, meu. O bordado virou mais do que trabalho. Virou chão. Virou presença. Virou prova diária de que minhas mãos podiam criar, não só se defender. Casei mais tarde, com alguém que soube respeitar meus tempos. Tive filhos. E quando segurei meus filhos no colo pela primeira vez, eu fiz um juramento silencioso: o ciclo termina aqui. Nenhuma criança minha aprenderia a ter medo dentro de casa. Nenhuma aprenderia a confundir amor com silêncio. Hoje, sentada no meu banquinho, bordando na calçada, muita gente me vê como uma senhora tranquila. Dizem que eu tenho um jeito de avó boa. Eu sorrio. Não explico. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Mas eu sei. Eu sei o caminho que percorri para estar aqui. Eu sei o que sobrevivi. E sei que sobreviver não é fraqueza. É resistência. Se você chegou até aqui ouvindo a minha história, eu quero que leve uma coisa com você: quando uma criança fica quieta demais, quando o corpo fala antes da boca, quando o medo mora onde deveria existir cuidado, isso não é fase. Não é exagero. Não é invenção. É pedido de ajuda. E se você se viu em alguma parte dessa história, mesmo adulta, mesmo achando que já passou, saiba que não é tarde para se ouvir, para se proteger, para quebrar o silêncio. A culpa nunca foi sua. Eu contei tudo isso porque histórias não salvam sozinhas, mas elas acendem luz. E às vezes, uma luz pequena já é o suficiente para alguém encontrar a saída. Se essa história tocou você, se fez sentido, se ajudou de alguma forma, eu te peço, se inscreva no canal Voz dos Corações. Cada inscrição ajuda essas histórias a chegarem a quem precisa ouvir que não está sozinho. Aqui, a gente fala de dor, sim, mas fala, principalmente, de sobrevivência.